Olá, tudo bem? Meu nome é Kleber, professor de matemática. Eu vou, nesse momento, apresentar sobre a habilidade de matemática do ensino médio M 13302, sobre funções polinomiais, nesse caso aqui, do primeiro grau. Bom, primeiro eu queria começar explicando o que seria uma função. Função é nada mais do que um valor que está em função de outro valor, né? Vamos ver aqui uma estrutura de uma função para exemplificar isso. A estrutura de uma função funciona assim: temos uma função do x, um valor que é uma variável, né? Que ela é determinada da seguinte forma: temos o termo a que multiplica x, mais o termo b, que é um termo que está, vamos dizer assim, isolado, certo? No caso, o x é uma variável independente, porque é um valor que ele não depende de ninguém, ele é independente, tá certo? Já o resultado para essa soma ou essa função vai depender de quem? Do x. Então o meu y, que é a função do x, é a variável dependente. O valor do y vai depender diretamente do valor que x estiver aqui no caso. Aí temos os termos a, que é o meu coeficiente angular, que daqui a pouco eu vou falar como é que ele funciona, e o meu termo b, que é o coeficiente linear, tá certo? Bom, uma função, ela serve para determinar valores de duas variáveis, no caso, né? Uma função, o valor do y depende do valor do x. Onde que é usado isso? Isso pode ser usado, por exemplo, em consumo de combustível pela distância que eu percorro. Então, dependendo da distância que eu vou percorrer, eu vou consumir uma quantidade de combustível, certo? Dependendo do quanto que eu andar, eu vou ter um consumo diferente porque está dependendo da quantidade de distância que eu percorro, tá certo? Eu posso ter uma função entre custo e fabricação. O custo para fabricar um produto depende da quantidade de produtos que eu vou fabricar desse produto, certo? Então é também usada aí função nesse caso. Vamos verificar agora uma situação problema. É a seguinte situação: nós temos um grêmio estudantil, vamos pensar aqui no termo escolar, né? O grêmio estudantil quer promover um baile para os formandos. Nesse baile tem duas opções de salões: salão A e salão B. Os dois salões, a capacidade deles é de 300 pessoas. Aí o pessoal do Grêmio, a comissão de finanças do Grêmio, quer saber qual salão é mais viável ser alugado. Bom, a seguinte situação: o salão A, o custo dele é de R$1.000 mais uma taxa de R$5 por pessoa que for nessa festa. Já o salão B, ele tem um custo inicial de R$200 mais R$10 por pessoa que for nessa festa. Então vamos ver as duas situações. No caso do salão A, a função do custo dele, então o custo do salão A está em função de quê? X. Quem é X no caso? O número de pessoas que vai nessa festa, porque o número de pessoas que vai nessa festa vai dizer o custo final desse salão. Como os dois salões têm a capacidade de 300 pessoas, vamos calcular a capacidade máxima desses dois salões, tá? Então, a função do A é R$5 para cada pessoa, mais a taxa inicial de R$1.000. Então, logo, essa é a função do salão A. Para calcular o X, ou seja, o número de pessoas igual a 300, basta eu substituir o valor de X por 300, como foi feito aqui. Então, 5 vezes X, 5 vezes 300. Mais 1.000. Então basta efetuar esse cálculo agora. 5 vezes 300. Você já sabe quanto que é, né? Muito bem. 5 vezes 300, 1.500. 1.500 mais 1.000, o total é 2.500. Muito bem. 2.500. Certo? Logo o custo do salão A é R$2.500. Certinho? Vamos ver o custo do salão B? O salão B, a função dele, como já tinha falado antes, o custo dele é de R$200, mais uma taxa de R$10 por pessoa. Logo a função vai ficar
O custo do B, dependendo do X pessoas, que nós já falamos que vai ser 300, vai ser 10 vezes X, que é 10 vezes 300 pessoas, mais a taxa de 200. Logo, ficou quanto então? 10 vezes 300, muito bem. Basta acrescentar o zero, fica 3.000. 3.000 mais 200. Isso, 3.200. Então, o salão A custará 2.500 e o salão B custará 3.200, ok? Com esses dados a gente pode fazer um gráfico, tá certo? Eu fiz aqui um gráfico com duas retas, um representando o salão A e outro representando o salão B. Vamos aqui para o gráfico. O salão A, ele teve um custo inicial de R$1.000 e no eixo Y, R$1.000. E no eixo X, que era a quantidade de pessoas, no caso aqui 300. Cruzando as informações, 300 pessoas, sai 2.500. Logo, a reta do salão A está representada dessa cor em preto aqui. E a do salão B, da mesma forma, o custo inicial dele é R$200. Para 300 pessoas vai custar R$3.200. Então está feita a reta dos dois salões aqui, ok? E é isso. Calculamos a reta das duas funções e vimos que é mais vantajoso locar o salão A por ser mais barato pela quantidade final de pessoas presentes nessa festa. Ok? Então, alguma dúvida? Tudo bem? É isso, pessoal. Muito obrigado.